Aqui no nosso espaço do Mercado Ético, nós temos procurado trazer mais do que pessoas que pensam grande, que pensam luminoso. Nós temos procurado trazer histórias que nos inspiram. Porque o interessante de a gente trabalhar com o conceito de sustentabilidade é sair do abstrato, ir para o concreto e procurar entender que por detrás de tudo o que acontece hoje, de construtivo, de inspirador, de estimulante, aquelas coisas que são aquele verdadeiro PhD da vida, dos novos tempos, da ética real e não da ética falada, porque nunca se falou tanto em ética e sustentabilidade. Será que a gente está praticando tudo isso? Mas a gente procura trazer aqui no Mercado Ético um espaço de encantamento. Encantamento com a possibilidade de viver diferente, de mudar e de mudar a realidade dos outros também. Nós acreditamos que ética é a escolha consciente pelo bem de todos. E é por isso que hoje nós estamos conversando com o Dr. Júlio Segali. Ele é professor de medicina, ele é da área de ortopedia, cirurgião, e com a Marta Fues, que é engenheira de produção e não por acaso, a gente já vai ver já, esposa do Dr. Júlio. O destino cada vez mais, meus amigos, vem procurando unir forças, espíritos, energias que juntos possam fazer a diferença. A gente tem observado isso em muitos casais. Eu tenho visto muitas empresas familiares. O Brasil, aliás, é um tremendo celeiro de empresas familiares bem-sucedidas. Mas a coisa fascinante que me encantou de maneira assim, primeira na história de vocês, foi o fato de que o Dr. Júlio, que como cirurgião, observava a dor humana na área de ortopedia, que é sempre uma coisa brutal, a dor daqueles que têm LER, a dor daqueles que procuram se consertar para continuar produtivos. E descobriu que duas coisas, pelo que o senhor me contou. Primeiro, as cirurgias nem sempre são bem-sucedidas, que a técnica cirúrgica para esses casos não é uma coisa, vamos dizer, 100% garantida. Isso em nenhum lugar do mundo ainda se chegou a esse estágio de entrar numa cirurgia e sair nota 10. A segunda coisa que o senhor notou é a multiplicação impressionante dos casos de LER no mundo. Olha, espero que você que está aqui hoje com a gente não tenha LER. Mas caso você tenha, você vai poder melhorar a partir deste programa. Caso você conheça alguém na sua família, pois é, na minha tem muita gente com LER também. Então você é mais alguém que está fazendo parte desse grupo. 80 milhões de pessoas é muita gente. E com a tendência de crescer esse número, né, doutor Júlio? O doutor Júlio falou, olha, em vez de ficar operando um a um, sem certeza de que tudo vai dar certo, que tal a gente investir nossa energia, nosso amor pelo ser humano, nossa vontade de curar num objeto? E aí nasceu o ortomouse, não é, doutor Júlio? Exatamente. O mouse ortopédico. Isso. Doutor Júlio, o senhor, pelo que eu pude compreender, o senhor chegou até aqui com o ortomouse a 4 mãos. Como é que foi isso? Bom, você falou bem, em lugar de termos que chegaram a uma cirurgia, por que não seguir os princípios da medicina? Primum non nocere, diz o latim, que baseia o procedimento humano médico. Primeiro, não danhar. Não fazer dano. Não fazer dano. Então, qual é o intuito da medicina? É proteger para não ter que curar. Esse foi o conceito básico que gerou o ortomouse. Proteger. E por que proteger? Porque nós vimos ao longo de tantos anos de cirurgias mal sucedidas, porque realmente se chega a um estágio em que não deveria ter chegado, em que alguma coisa estava
errado na concepção dos equipamentos de informática, basicamente do mouse. E tudo isso, como você bem falou, que são dados da Organização Mundial da Saúde, produz hoje entre 80 e 100 milhões de pessoas. É a pandemia do final do século XX e século XXI. Que coisa impressionante, doutor. O senhor sabe que eu cheguei a ter um problema mesmo de amortecimento das mãos. É o primeiro grau. Olha, uma coisa de não conseguir segurar um garfo para almoçar. Exatamente. E olha que eu nem sou uma das usuárias mais ferozes, porque Sim. eu gosto de operar, inclusive, Claro. com as próprias mãos. Eu escrevo com as mãos, Claro. escrevo a lápis, sabe? E coisa feia, hein? Imagina então aqueles que estão 6, 7 horas por dia trabalhando e quando chegam na casa vão fazer uma pesquisa ou vão a brincar na internet. Continua no computador, isso que é o mais impressionante. Imagina com uma ferramenta errada, que não foi desenhada para proteger sua mão. Os números da Organização Mundial da Saúde é de que 1 em cada 6 usuários de computador que usa por mais de 2 horas por dia vai desenvolver problemas. 1 em cada 6. Por mais de 2 horas por dia, mas no mundo corporativo hoje as pessoas estão usando 15 horas por dia. E isso que está trazendo esses 80, 100 milhões de pessoas. E chegam em casa e vão ver os seus e-mails pessoais. E ainda vão abrir. Ou vão ver um filminho, ou vão gravar uma música em algum programa que faz download. Que coisa. Agora, Marta, você como engenheira de produção, quer dizer, num dado momento o doutor Júlio teve essa ideia e falou, eu queria trabalhar de uma maneira mais ampla e non nocere, é isso? Primo non nocere. Isso. Né? Eu quero fazer aquilo que está na essência da medicina. Como é que você entrou nesse projeto? Obrigada. Olha, na verdade, inicialmente, quando o Júlio descobriu essa questão e ele queria encontrar uma solução para a questão, ele entrou numa febre, né? Foi um período de febre dele. Um fogo, Um fogo. E até que chegou um momento em que ele conseguiu conceber, né, a forma que teria o mouse adequado e passou a desenvolver isso. Isso ele fez em casa, na cozinha de casa, começou a trabalhar com vários materiais, né, desenvolvendo uma forma adequada de mouse. Estudou com vários materiais e acabou criando uma escultura de durepoxi. Era uma pedra de durepoxi com essa forma, que é a forma do mouse ortopédico. Desenvolvida essa forma, nós entendemos realmente que era um potencial enorme, porque a hora que você coloca a mão, não só essa forma é correta do ponto de vista médico para a sua mão, mas ela é sobretudo confortável, ela é natural, ela é gostosa. Então, quando nós sentimos isso, né, todas as pessoas que colocavam a mão em cima dessa escultura, que originalmente era o mouse, falavam, nossa, mas é gostoso, né? Puxa. E foi por conta disso que ele resolveu fazer os protótipos, né? E isso foi tudo feito em casa ainda, né? Ele trabalhando em casa. Existia a pedra primeiro, depois ele começou a trabalhar em fazer apenas uma casca para poder embutir a eletrônica dentro, né? E ele desenvolveu isso em casa e começou a testar esses protótipos, né? E começamos a testar com várias pessoas, inclusive com pessoas que já padeciam, né, do transtorno, que tinham tendinites. E as pessoas começaram a usar os protótipos e como o Júlio fala, né, ninguém devolvia, né? Uma vez que que maravilha. Uma vez que a pessoa conhecia, né, ele falava, não, esse aqui é meu. Esse é meu, eu preciso dele, né? Então, nós vimos que valia a pena, nós fomos atrás, aí começamos a buscar no mundo para ver se alguém já tinha elaborado em cima dessa forma, dessa solução, né? E eu me lembro, nós entrávamos na internet para pesquisar, cada vez que saía um mouse novo, cada vez que havia uma novidade, o Júlio entrava na internet, assim, sempre assustado e sobressaltado, porque ele falava, a solução na verdade é tão simples. Simples por quê? Porque a medicina conhece esse conceito já faz 100 anos. Mas 100 anos, mas quem trouxe a ideia e colocou, como a gente diria, o ovo de pé, foi o Dr. Júlio. Exatamente. E a gente volta já.